Cheguei em Budapeste, a capital da Hungria. Esse é um roteiro de 3 dias. Eu saí da Bratislava e fui até Budapeste de trem. Foram 2 horas e meia de viagem. Eu fiz essa viagem em novembro e já estava escurecendo cedo, lá pelas 3, 4 horas. Então eu cheguei no hotel e fui fazer um tour de barco pelo rio Danúbio. Budapeste é uma cidade linda, mas fica especialmente encantadora pela noite. Por isso é um passeio muito legal para colocar no seu roteiro. Eu paguei 14 euros e foram 2 horas de passeio com uma bebida inclusa. Budapeste é a junção de 2 cidades que eram separadas pelo rio Danúbio, Buda e Peste. Em 1873 uniram essas 2 cidades e então criou-se Budapeste e começaram a construir as pontes. Normalmente os turistas preferem ficar no lado de Peste, que é uma área mais nova, com muito mais opções de hotéis, restaurantes e também a parte mais badalada da cidade. A parte de Buda é uma região mais montanhosa e mais antiga, onde fica o castelo. Eu fiz essa Eurotrip sozinha e todos os países que eu fui, eu me senti muito segura. Nas estações de metrô e em algumas paradas de trem da cidade tem essas maquininhas roxas que dá para comprar os bilhetes de transporte. Para quem está turistando pela cidade, o bilhete de transporte ilimitado é bem interessante. Tem de 24, 48 ou 72 horas. Eu comprei o de 72 horas e foi aproximadamente uns R$62. Quando você compra esse tipo de ticket, você já coloca o horário que quer que ele comece a ser válido. Então não precisa validar em mais lugar nenhum. É só guardar bem guardadinho na carteira e entrar nos transportes públicos sem problemas. Se por acaso um fiscal te parar, é só mostrar o ticket dentro do horário de validade. Eu fiquei hospedada no Adina Hotel e é uma rede de hotéis com vários destinos pela Europa. São apartamentos completos, com cozinha toda equipada, espaços amplos e tem até lavar-roupas. É bem interessante para quem viaja em família e para mim foi muito bom porque eu consegui cozinhar e economizar, além de descansar muito bem. No primeiro dia eu acordei bem cedinho para ver o parlamento e o nascer do sol. Foi uma ótima ideia porque o lugar estava totalmente vazio e o sol nascendo deixou o prédio num tom avermelhado muito bonito. Depois eu voltei pro hotel para tomar o café da manhã, que estava incluído na diária. O café da manhã era super farto e a equipe foi bem gentil quando eu falei que eu era vegana. Eles até prepararam umas pastinhas e outras opções para eu comer. Aí eu fui para o mercado central da cidade, é um mercado do século XIX. A estrutura mesmo foi bastante danificada durante a Segunda Guerra e nos anos 90 o governo decidiu investir para ele ficar de volta ativa. Se você está planejando ir para a Hungria e ainda não sabe disso, se prepara para encontrar páprica para todo lado. Inclusive eu acho que é um ótimo souvenir. O país é um dos maiores produtores de páprica do mundo e se você já teve a oportunidade de provar uma páprica caseira, você vai entender essa minha sugestão de comprar algumas para levar para casa, porque a qualidade é muito superior. Nesse mercado tem muitas barraquinhas que vendem páprica, e a minha dica é comprar também essa pasta de goulash, que depois que eu provei eu até me arrependi de não ter trazido mais para casa, porque ela faz um caldo muito saboroso. Outro produto que a Hungria também leva fama é a de produção de lavanda, então você também vai encontrar um monte de produtos muito cheirosos, e no segundo andar do mercado ficam algumas lojinhas menores com outros tipos de souvenirs, como imãs, globos de neve e alguns cacarecos que a gente adora comprar de recordação nas viagens. Eu comi goulash em todas as refeições que eu fiz em restaurantes e por aqui o goulash é bem diferente como era em Praga, por exemplo. Aqui é uma sopa, tipo um caldo com feijão e com bastante páprica e muito saboroso. Daí eu voltei para o parlamento porque eu tinha agendado uma visita guiada. O ingresso tem que ser comprado com antecedência porque tem limite de pessoas por grupo e também é tudo com horário marcado. Os grupos passam por uma segurança para entrar e tem um audioguia com vários idiomas. O valor do ingresso foi em torno de uns R$150. Esse é o segundo maior parlamento do mundo e ele começou a ser construído lá no final do século XIX. Fez parte de um projeto que a família Habsburg fez para comemorar os 1000
1000 anos de conquista húngara. Por causa desse projeto, nessa época foi construído a maior parte dos prédios que hoje são cartões postais da cidade, como parlamento, igrejas, pontes e também a primeira linha de trem. O prédio do parlamento é simétrico, então a visita é somente numa ala, que tem o congresso e conta a história do prédio. A outra parte ainda abriga escritórios administrativos. O recorrido é um pouco rápido porque é uma visita guiada com horário. Uma vez que o grupo entra na sala e ouve a explicação, logo em seguida já passa para a próxima sala. Não tem muito tempo extra para admirar os detalhes. Esse tour levou mais ou menos 1 hora. No segundo dia, eu também acordei bem cedinho para ir num cartão postal da cidade, o Fisherman's Bastion. Fica no lado mais antigo da cidade, o de Buda, e também é na parte de cima, onde está o castelo da cidade. Então, para evitar uma subida a pé, dá para subir de funicular ou de ônibus. Nessas horas, o Google Maps vai te ajudar, porque nele você consegue ver qual é o melhor trajeto, o mais rápido e com menos caminhada. O Fisherman's Bastion era o antigo mercado de peixes da cidade. Essa estrutura linda foi construída por causa daquele mesmo projeto da família Habsburg para comemorar os 1000 anos de conquista húngara. E daí construíram esse lugar muito bonito para ser o novo mercado de peixes da época. 2 dicas cabem aqui agora nessa parte do vídeo, que é: se você for para lá bem cedinho, além de conseguir fotos sem ninguém e aproveitar o local só para você, você também consegue subir na parte de cima desse local, que normalmente é cobrado 4 euros a entrada. Não vale a pena pagar 4 euros para subir nessa parte, mas se você for bem cedinho, consegue subir de graça, e depois das 8 horas da noite, se eu não me engano, também pode subir lá de graça. Essas escadarias eram utilizadas pelos pescadores para subir os peixes até o nível do mercado. E até antes da Revolução Industrial, o rio Danúbio era que alimentava a maior parte da população da cidade, porque ele era bem limpo. Então os pescadores iam para a margem do rio, pescavam e subiam todo esse morro para vender suas mercadorias. E a grande parte desses pescadores eram crianças. Tem até uma estátua na frente do castelo em homenagem a elas. Ao lado fica a Catedral de Nossa Senhora, que foi construída no século XI e é mais conhecida como Catedral de São Mateus, que foi um rei da Hungria. Também ali ao lado fica o Castelo de Budapeste, e do castelo pouca coisa original. Isso porque a Hungria foi aliada da Alemanha durante a Segunda Guerra, mas 1 ano antes da guerra acabar, a Hungria percebeu o grandíssimo erro do lado que ela tinha tomado e ela estava fazendo um acordo com a Inglaterra, que até então era secreto, mas alguns espiões descobriram esses planos e em 1944 as tropas alemãs entraram na cidade e atacaram principalmente o castelo. Esse confronto durou 2 meses e deixou várias cicatrizes, tanto na população quanto na cidade. E nas margens do rio Danúbio existe um memorial para as pessoas que morreram, principalmente nesses 2 meses em que a cidade esteve em guerra. Depois eu fui conhecer a primeira linha de metrô da cidade e eu recomendo colocar essa visita no roteiro porque é uma linha muito bonita. Eu também aproveitei para pegar uma linha de trem que fica beirando o rio Danúbio. Essa rota é feita pelas linhas 2 ou 23 e tem umas vistas lindas da cidade. Falando um pouco de história, a Hungria foi fundada no século IX. Antes disso, fazia parte do Império Romano e, pasmem, até 1840 a língua oficial do país era o latim. Apesar do húngaro já ser falado naquela época, oficialmente só foi aceito na segunda metade do século XIX. A língua húngara tem origem asiática, mais especificamente na Ásia Central, e é super diferente. Uma figura muito amada por aqui é a Rainha Elizabeth, mais conhecida como Sissi. Ela morava em Viena, mas tinha um carinho especial pela cidade e durante o seu reinado no século XIX passou bastante tempo por aqui. Falando em reinados, a Hungria deixou de ser monarquia em 1918. Depois da Segunda Guerra se instalou o governo soviético e só em 1999 que aconteceram as primeiras eleições democráticas no país. No terceiro e último dia, eu deixei para relaxar. Tomei um bom café da manhã no hotel e fui conhecer as famosas termas de Budapeste. Existem várias muito famosas e instagramáveis, lindas assim, mas eu tava procurando uma mais vazia, bem local, e eu não me importava se era bonita ou não. Eu só queria relaxar mesmo, porque eu já tava alguns dias na Eurotrip e eu precisava desacelerar. Então eu fui nessa terma que ficava bem próximo ao hotel, numa ilha bem bonitinha que eu vi uns locais
locais fazendo piquenique, andando de bike, tirando um lazer. O ingresso foi 3.200 florins, uns R$ 44. Lá eles te dão uma pulseira que tem acesso a todos os lugares do complexo, com piscinas internas e externas, e também tem um armário para deixar suas coisas. Daí tem que levar biquíni, toalha e chinelos. Durante o século XVI, os países que hoje são a Hungria, a Bulgária e a Sérvia foram parte do Império Otomano, mais de 150 anos sob essa dominação, e hoje pouca coisa relembra essa época, exceto as termas, que são muito populares por aqui. Na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista com algumas bem famosas e mais bonitas se você preferir colocar no seu roteiro. Eu fui no outono e já estava fazendo bastante frio, nesse dia tava uns 2 graus e mesmo assim tinha gente na parte externa porque as águas são realmente muito quentinhas. É um programa delícia para fazer sem pressa. E depois eu fui de ônibus para Viena, o meu próximo destino dessa Eurotrip. Se você quiser acompanhar essa e muitas outras viagens, se inscreve aqui no canal e também acompanha a gente lá no Instagram.